Todo mundo já tomou aquele cafezinho. Eu já estou aqui com o meu, ó, para reforçar. É muito conteúdo, mas conteúdo muito bacana. Tiago já está aqui? Já. Ei, Tiago. Oh. Tudo Oi, tudo bem? bom? Seja bem-vindo. Deixa eu ver. Obrigado. César, Denise, todo mundo aí. Reforçando as palestras que a gente tem a seguir aí. A gente tem ainda, então, pela frente, hein? Depois do Tiago, que vai arrasar aqui no segmento que pega para valer muita gente, muita curiosidade. Pelo menos eu tenho muita curiosidade com relação a isso. A gente vai ter a Aline Carvalho falando sobre métricas de Customer Experience que fizeram um sucesso ali dentro das lojas Marisa. Depois a gente tem também a Michele Vilarinho, que vai falar sobre a importância da experiência do cliente no mercado de seguros e benefícios. E, para fechar, nós vamos ter o Hélio Basso, que é o cofundador do Reclame Aqui e do Cliente Feliz, que vai falar como construir relacionamento com os clientes e estabelecer confiança. Então, essas são as palestras que a gente tem aí às 18, se não me falha a memória, 18, 19 e 20 horas. E agora a gente vai seguir aí com o Tiago Sena, da Mercadap, falando um pouquinho para a gente sobre, um pouquinho não, muito, porque eu estou curiosa desse tema, Customer Experience Omnichannel para supermercadistas, né, para o varejo. Então, Tiago, seja bem-vindo. Arrasa, porque a gente está aqui ansioso por essa palestra. Olha, quero começar falando que tô com super invejinha desse café, tá? Queria muito, não deu tempo. Oh, que dor. Já começo aí super invejando seu café, exato. Então, pessoal, um prazer estar aqui. Obrigadão pelo convite, tá? Acho que são temas assim que para mim são muito legais, a gente está sempre conversando, são coisas e conceitos que estão constantemente em alteração. Eu acho que eu estou aqui muito mais para a gente construir uma linha de raciocínio conjunto. Então, não achem que eu vou estar aqui falando com toda a razão do universo. Pelo contrário, acho que a gente tem um canal aqui ativo de conversa e de troca que a gente pode utilizar para que de fato a gente consiga debater sobre esses assuntos, tá? Deixa eu compartilhar minha tela. Hoje a ideia é que a gente fale um pouquinho sobre omnicanalidade, tá? Então, que é esse conceito super novo, ao mesmo tempo todo mundo já ouviu falar sobre omnicanalidade, e a ideia é que a gente possa falar um pouquinho disso, tá? Principalmente aplicado dentro do supermercadista, que é com o qual eu trabalho hoje, e aí falar um pouquinho quais são os principais impactos, né, e desafios aí que o setor supermercadista tem para se tornar de fato omnicanal, né, omnichannel. E aí me apresentando, me chamo Thiago, tenho 25 anos, sou graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Ceará, consegui aí vencer essas barreiras. Atualmente estou como Head de Operações da Mercadap. Para quem não conhece ainda, a Mercadap é uma startup cearense focada em solução de e-commerce para supermercados. A gente atende mais de 200 clientes em mais de 20 estados do Brasil. A gente tem hoje desde grandes supermercados aí com mais de 20 lojas, supermercados aqui em São Paulo capital, até mesmo supermercados ali que estão no norte do país que fazem entrega de barco. Então, é um pool muito grande de clientes de portes diferenciados que têm necessidades e clientes diferentes, né? Eu acho que entra um grande ponto desse assunto, que é conseguir ter uma única plataforma com a qual diferentes clientes que têm dificuldades, necessidades diferentes consigam, por meio dela, proporcionar uma boa experiência para o seu usuário final, né? Então, tem o meu supermercado lá do norte do país, ele tem necessidades, especificações muito diferentes, por exemplo, do supermercado meu que está aqui em São Paulo, que tem uma demanda de entrega muito mais rápida, uma experiência muito diferente de outros supermercados que fazem entrega com outros modais de transporte, né? Então, a gente tem supermercado hoje que faz entrega a barco, para vocês terem noção, tá? Mas eu vou falar um pouquinho sobre omnicanalidade, tá? E aí eu trouxe alguns números fresquinhos aí que saíram no último relatório da IBIT Nielsen, para quem não acompanha, né? Então, semestralmente, a Nielsen lança relatórios sobre os dados do e-commerce no país, e aí eu trouxe esses que são referente aí ao primeiro semestre do ano, tá? Só nesse primeiro semestre de 2021, o e-commerce já faturou mais de 53 bilhões esse ano, então ele bateu todos os recordes de faturamento em comparação aos anos anteriores.
Então, muito disso se deve também ao avanço de transformação digital que a gente teve devido à quarentena causada pela Covid-19, e a gente vê que isso continua impactando ainda muitos setores da economia, né? Um dado legal de trazer também é que se eu comparo os novos clientes que fizeram a primeira compra nesse semestre no e-commerce com os clientes que fizeram a primeira compra no e-commerce no primeiro semestre do ano passado, eu tenho um aumento de 30% de ticket médio. Ou seja, as pessoas que estão fazendo suas primeiras compras estão entrando cada vez mais confiantes, né? E comprando cada vez mais. Então, acho que é um ponto super relevante de mostrar como a gente, quanto ecossistema, né? E quanto negócio no geral, tem conseguido criar plataformas de e-commerce e construído melhor essa confiança com o cliente a ponto de a gente ter conseguido fazer um aumento de 30% do ticket médio de um cliente na primeira compra de um ano para o outro. Um outro ponto é que 56% dessas compras que aconteceram via online, né, foram via mobile, tá? Então isso mostra mais uma vez essa força de pensamento que a gente tem que ter ao construir soluções que sejam mobile first. E aí tem 3 pontos que eu acho que são super cruciais, e aí trazendo uma análise mais qualitativa e menos numérica, apesar do meu lado de engenheiro se calçar muito para sempre trazer números. Quais são os benefícios, os principais impactos que uma estratégia omnicanal tem para o seu negócio, né? Eu acho que o primeiro ponto é uma melhoria no atendimento e a confiabilidade das informações. A gente vive hoje um mundo onde as informações estão cada vez mais pulverizadas e, ao mesmo tempo, mais inseguras. A gente vive uma era de fake news, onde a gente não entende muito bem qual informação ela é de fato verídica ou não. Então, quando a gente tem uma estratégia omnicanal, né, a gente consegue criar para o usuário final, passar para ele mais confiança das informações. Imagina se no Google o seu negócio, né, ele tem horário de funcionamento de um jeito, se no seu Instagram o horário de funcionamento dele é outro, se no site o horário de funcionamento dele é outro. Então, o cliente vai ficar muito receoso se o seu estabelecimento está aberto ou não naquele período que ele está querendo ir lá. Então, é importante que a gente tenha essa unificação das informações e isso passa mais credibilidade para o cliente na ponta, tá? Um segundo ponto é a redução de custos operacionais. Quando eu entendo e quando eu faço com que todos os meus canais de venda se cruzem e eu troco informações e dados sobre eles, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, eu acabo conseguindo reduzir atritos e custos operacionais que seriam inerentes a essas despesas, né? E eu consigo otimizar ao máximo, potencializar, assim, o uso dos meus recursos, tá? E um outro ponto é o aumento das oportunidades. Eu acho que tem um ponto muito diferente, eu vou explicar um pouquinho mais para frente, da diferença de você ser multicanal para você ser de fato omnichannel, né? Quando você é de fato omnichannel, você cruza as informações e aí você cruzando essas informações, experiências e dados, você consegue de fato aumentar as suas oportunidades de negócio, né? Seja elas offline ou online, até porque a gente tem que entender como é que se dá esse comportamento de compra desse cliente atual, tá bom? Vamos avançando, né? E aí eu acho que uma coisa muito legal é como os negócios evoluíram até se tornarem omnicanal de fato, né? Omnichannel. Então, todo negócio, na verdade não todo mais, porque hoje os negócios já estão nascendo super diferentes, mas os negócios mais tradicionais, e eu vou dizer assim, aqui nasciam há uns 5, 10 anos atrás, eles eram single channel, né? Então, normalmente você tinha uma loja e o usuário ia lá na sua loja, né? O shopper ia lá, comprava, voltava para casa. Era assim com os supermercados, né? Os supermercados existiam lojas físicas, eu vou até lá, faço minha compra, retorno para casa. É simples, o único canal de compra era esse. Com a tecnologia, a gente vem evoluindo o nível de canais. Então, quando a gente olha principalmente para o setor supermercadista, a gente entende que muitos supermercados já vendiam, vamos supor, por telefone. Você conseguia comprar, ligar para o supermercado e fazer a sua compra por telefone. Podia não ser a melhor experiência do mundo, mas já era um novo canal de vendas. E dessa forma, assim como o telefone, foram surgindo aí com transformação 4.0, digitalização, enfim, internet, outros e vários canais. Então, hoje, a gente tem o que a gente chama de multi-channel, né? Então, é legal entender o seu negócio hoje, né? Ele é um negócio single channel ou multi-channel. E aí, quando a gente fala desse negócio que ele é multicanal, ele vende em várias plataformas. Então, eu tenho loja física, eu tenho meu e-commerce, eu também vendo em marketplaces, eu também vendo via WhatsApp, eu vendo via aplicativo, via site, enfim. Eu tenho diferentes canais
que vendem. Mas um ponto interessante dessa estratégia aqui, esses canais não se conversam, tá? Então, é como se eu tivesse vários canais, eu não tenho troca nenhuma de experiência entre eles e eu também não tenho troca nenhuma de informações. Os negócios evoluíram. Os negócios entenderam que, beleza, eu tenho um único canal, eu vou evoluindo, eu vou tendo vários outros canais, e aí os supermercados também foram entendendo isso, que eles tinham vários canais, e aí, em um belo momento, eles resolveram assim, vamos cruzar esses canais, que é o que a gente chama de cross-channel, né? Então, é quando você proporciona ao seu cliente que ele compre no aplicativo e que ele retire na loja, que ele faça uma compra na loja e que ele termine essa compra, que ele comece a compra pelo aplicativo, que ele termine na loja, ou que você, na loja física, consiga comprar e fazer o seu próprio self-checkout pelo app, por exemplo, e já tem negócios fazendo isso. Então, é quando você começa a cruzar essa experiência de compra, né? Antes eu tinha uma única experiência de compra, o cliente ia na minha loja, via, voltava. Depois eu comecei a possibilitar vários canais que também geraram experiências diferentes em cada um desses canais. E agora eu entendo que eu não só tenho canais que se conversam, como também eu tenho experiências que se conversam e que muitas vezes são híbridas. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Muita gente olha para o e-commerce como um potencializador de resultados online, né? Mas é legal a gente entender também que a experiência de compras, muitas vezes, ela pode começar online e não necessariamente ela vai terminar online, né? A gente acompanha muito isso pelo número de visitas. Hoje a gente tem clientes que têm o número de visitas no aplicativo, que normalmente nem todas as vezes se convertem em compras na loja online. Algumas delas também se convertem em compras na loja física. Então, a gente tem que entender que a experiência do usuário hoje é totalmente fluida. Às vezes o cliente vai abrir um aplicativo e quantas vezes a gente não faz isso para ver se tem determinado produto, se tem determinado item, qual horário de funcionamento, enfim. E aí, depois que eu entendo isso, eu resolvo se eu vou terminar a minha compra na loja física, se eu vou terminar a minha compra na loja online. E aí, não só satisfeitos os negócios em cruzar essas experiências e ter esses diferentes canais, os negócios resolveram ser omnichannel. Então, eles resolveram que só cruzar as informações não era suficiente. O cliente estava mudando muito rápido. A gente tinha troca de informações. Então, eu precisava entender como é que eu ativo um cliente que vai na minha loja física, como é que eu ativo ele para comprar online, como é que eu ativo o cliente do meu aplicativo quando eu sei que ele está na minha loja física, por exemplo. Como é que eu consigo fazer com que tudo isso se converse ainda mais? Que eu troque dados, que eu troque informações, que eu proporcione de fato uma experiência única. E aí eu deixo de ser single, multi, cross-channel e eu passo a ser omnichannel. Eu entendo que a minha marca e meu espaço de venda agora, ele é um complexo emaranhado de plataformas, de soluções de dados muito maior. Né? Então, esse é o próximo passo. E aí é muito interessante isso, porque a gente vê que hoje já tem negócios que surgem omnichannel, né? Que com certeza é muito mais fácil se você surgir omnichannel, multicanal ou omnichannel proporcionando tudo isso do que você que começou ali single channel e evoluir, passar por toda essa jornada até se tornar omnichannel. E aí eu queria trazer alguns pontos que são pontos muito inerentes aos desafios do dia a dia para você conseguir evoluir sua operação até que de fato ela se torne omnichannel, porque a gente sabe que a maioria dos negócios ali já existem, estão buscando essa adaptação. Muitos passaram por elas de forma muito abrupta nos últimos anos, né? Nesse último ano e meio, 2 anos de pandemia que a gente está vivendo. Viram isso como uma oportunidade e entraram, sendo que não fizeram isso da melhor maneira possível. E eu acho que tem um primeiro ponto, e ele começa quando a gente ainda só é single channel, né? Se ainda é que existem negócios assim, por favor, corram. E aí existem 3 pontos que eu acho que são muito importantes, principalmente quando a gente fala de supermercados, tá? Que é avançar, você precisa ter muito claro toda a sua gestão e padronização de processos. Existem alguns processos, quando a gente fala de supermercado, que são muito importantes pro negócio, assim, para a lucratividade do negócio. Então, a forma como você compra, a forma como você cadastra novos produtos, a forma como você faz uma gestão do seu estoque. Isso é muito importante que você tenha de forma muito padronizada e que você consiga fazer uma boa gestão, porque o próximo passo é você ser multicanal. E aí, para isso, né, você precisa entender que todos os seus processos da loja física precisam estar o máximo ajustável possível, senão você vai sofrer muito o próximo passo, tá? E aí, como o próximo passo você se tornar de fato multicanal, é você diversificar e ampliar seus canais de vendas. E aí eu acho que é muito um processo de escuta. Ouvir o seu cliente,
em quais canais ele já compra, quais canais ele está familiarizado, quais são ali os canais que mais fazem sentido para o seu negócio. Para o supermercado normalmente tem de 20 a 30 mil itens, então eu preciso ter uma plataforma, uma solução de venda online, seja ela qual for, que consiga levar o máximo do meu negócio para esse ambiente. Mas isso não é... E aí, por isso que o mobile, por isso que plataformas mais robustas de e-commerce fazem sentido. Mas eu falo isso porque às vezes entram pessoas que entram no site da Mercadap e dizem assim, Thiago, eu quero vender... Eu tenho uma loja de portão de alumínio, já recebi telefonema de pessoas que tinham loja de portão de alumínio e quero vender online. Pô, legal, realmente você tem que vender online, mas talvez a nossa solução não seja a melhor para você. A nossa solução voltada para o supermercado ela é extremamente robusta para isso, né? Talvez você consiga outras soluções e outros meios mais fáceis de entrar dentro desse canal. E um outro ponto é aumentar o investimento em tecnologia. Eu acho que os negócios que ainda são single channel, né, ou que surgiram assim, eles não veem a tecnologia como uma forma de amplificar seus resultados. Eles não entendem a tecnologia como algo com que eles podem ter um crescimento de vendas, de faturamento, diminuição de custos. Então é preciso que você tenha uma mudança de mindset dentro desse status aqui. Você entenda a tecnologia como um aliado seu do dia a dia, tá? E aí você de fato se torna multicanal. Quando você já de fato já entende quais canais que você tem, quais informações são importantes, você entra no segundo ponto, que é padronizar tudo isso, né? Então você precisa entender quais são os seus canais, aí eu sugiro que você mapeie e identifique todos os seus canais de venda, se você já for multicanal, e você comece a padronizar isso. Então, quais são as formas de atendimento que você tem em cada um dos seus canais? Ah, na minha loja física eu entrego, normalmente na minha loja física eu entrego, o cliente fez a compra, eu entrego em meia hora. Por que na loja física você entrega em meia hora quando o cliente vai lá e faz uma compra, se for de supermercado? E na loja online você precisa de 3 horas para entregar, né? Essas padronizações são importantes para que no próximo passo você chegue mais preparado. Então é padronizar o atendimento, a forma como a sua marca fala. E aí eu acho que aqui entra também um ponto muito diferenciado e importante, que é às vezes as plataformas não são suas, por exemplo, às vezes são marketplaces. E é importante que você também consiga colocar dentro desse cenário um pouco da sua marca, né? Evidenciar os pontos que a sua marca tem, que é um bom atendimento, é um bom serviço, uma boa qualidade. Então também é importante que você consiga levar isso para essas outras plataformas. Então padronize atendimento, padronize forma de pagamento, padronize seu mix de produtos para o supermercado, isso é muito importante, para o varejo em geral também, né? Imagina se o cliente quer comprar uma determinada roupa, com um determinado produto e dependendo do canal ele vai encontrar ou não aquele item, né? Vai gerar uma experiência, pode ser que aconteça ruptura e isso é muito ruim para o seu processo de venda como um todo. Padronize e entenda toda a sua demanda logística, então estabeleça tabelas de preço, para que você, por exemplo, não tenha divergências muito grandes. Por exemplo, eu vendo no marketplace X e lá eu cobro tantos reais de entrega, mas no meu aplicativo eu cobro X ou Y, na minha loja eu cobro W, então em cada canal você vai ter valores de entregas diferenciados, isso é muito ruim, né? O cliente não vai entender de fato a padronização da sua comunicação, ele vai achar que são negócios muito diferentes, quando na verdade é um único negócio. Então padronize tudo isso, além de tudo mais vai ajudar também você no próximo passo. Tem outros dois pontos aqui que são importantes, que é iniciar os investimentos em análise de dados. Então, acho que a gente ainda cada vez mais falando de LGPD, né, que já está em vigor, enfim. Então, é importante que você comece a entender um pouco mais sobre essa lei desde do passo anterior, mas esse passo agora isso se torna um problema ainda maior. E também que você comece a investir cada vez mais em análise de dados. Agora você vai ter diferentes experiências. Essas diferentes experiências vão ter diferentes dados e diferentes inputs. Então é importante que você consiga entender, por exemplo, como é que está acontecendo as dinâmicas de cada uma delas. Porque pode ser que seu cliente na loja física seja totalmente diferente do seu cliente online e do seu marketplace. E você vai ter perfis de clientes diferentes, então você vai fazer ações diferentes. Você vai, a partir desses dados também, entender como é que você vai se posicionar em cada um desses canais, tá bom? E aí um outro ponto, né? Enfim, eu padronizei, eu consegui identificar, eu trabalho muito mais dados, eu consegui cruzar, depois que eu padronizei essas informações, né? Agora eu consigo cruzar, normalmente para o supermercado é um momento onde agora ele consegue vender online e proporcionar uma retirada na loja física, essas operações também já estão se cruzando,
e aí eu viro cross-channel. E aí, nessa fase, você está um passo, de fato, de ser omnicanal, né? De ser omnichannel. E aí, acho que tem desafios muito grandes dentro desse canal. Acho que a maioria, o setor supermercadista como um todo, se eu fosse falar hoje, ele é cross-channel. Ele tem diferentes canais e ele está saindo ali do multicanal. Meu Deus! Ele está saindo ali do multicanal para o cross, né? Então ele está nesse momento de transição. Ele entende que ele tem várias plataformas, ele tem várias personas, que ele tem que padronizar as informações, mas agora eu tenho que fazer isso se cruzar. Então hoje, por exemplo, já é comum uma retirada em loja, uma retirada express, mas, por exemplo, o contrário ainda não acontece, né? Eu estou na loja e eu quero fazer o meu próprio checkout pelo aplicativo ou pelo e-commerce, eu não consigo, né? Eu tenho que passar pelo PDV normal. E aí a gente está evoluindo para self-checkouts, enfim, para proporcionar outras experiências dentro desse sentido. Nessa fase, você vai ter que ampliar ainda mais a captação de dados. Né? Eu acho que cada vez mais a gente fala de uma gestão de dados, Peter Drucker já falava que sem dados não há gestão. Enfim, então se você está trabalhando hoje e você não passa algumas horas da sua semana olhando e imerso em números, talvez você esteja fazendo essa gestão muito errada, tá? É muito importante, principalmente para entender esses hábitos e comportamentos de consumidores que estão mudando a toda hora, em todo instante. Por último, crie uma agenda de integrações. Então, você vai ter diferentes canais. É importante que você crie uma agenda, tenha muito claro quais são as integrações, quais são as plataformas que tem que se conectar com o quê, como é que você vai conseguir fazer com que tudo isso se junte da melhor maneira possível, né? E entenda esse cliente. Eu acho que esse cliente cross, agora que ele já consegue fazer uma compra híbrida, você agora chegou de você desenhar de fato uma jornada do seu cliente única, né? Que é o próximo passo da omnicanalidade. E você vai entender como é que é essa experiência do cliente, como é que essa jornada acontece na prática. O cliente, ele abre o aplicativo, ele abre o site. Quantas vezes o seu cliente entra no seu site até ele ir na loja física? Ou ele vai na loja física quantas vezes por mês? Quantas vezes por mês ele compra no aplicativo? Né? Então, entendam essas diversidades de informações para que vocês consigam montar, de fato, a jornada de vocês. E aí, a partir disso, criar estratégias e ações cada vez mais assertivas, tá? E aí, de fato, você vira omnicanal, né? Você vira omnichannel. E aí, nesse momento, o trabalho não para. Eu acho que ele só começa ainda mais. É você revisar todo o desenho da jornada de compra. É você potencializar os resultados por meio de uma análise de dados mais precisa. E é você também conseguir evoluir tecnologicamente todos os seus canais, suas plataformas. Até porque quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de algo em constante transformação e mudanças. Então, essas plataformas também têm que estar sempre sendo ponta de mercado aí, tá? Algumas dificuldades que a gente encontra no dia a dia, né? Então, tem pontos, só para vocês entenderem, né? Os supermercados, foram os últimos a entrar nessa rota global do e-commerce. Essa rota começa normalmente com entretenimento, turismo, duráveis, bens não duráveis. Então, normalmente ali existe todo um fluxo até que isso é um fluxo nacional, né? Na verdade global. Os países começam entrando com entretenimento, turismo e tal, até que de fato os perecíveis entrem no e-commerce. Então, o supermercado ele foi o último setor ali, né, de todo o mercado a de fato entrar no e-commerce, e isso também justifica vários problemas e vários gaps, e a gente, enquanto setor supermercadista, está tão atrás em relação a outros setores na omnicanalidade. Dificuldade em gerir processos. O supermercado talvez seja o setor mais complexo do varejo, né? Você tem um mix muito maior de produtos, você tem um número de funcionários muito maior, então você tem muita dificuldade em fazer com que todos esses processos funcionem da melhor forma, né? Seja o recebimento de mercadoria, prevenção de perdas, controle de produção, atendimento. Então, você tem muita dificuldade de padronizar isso. É quando eu chego nas lojas para a gente implementar o e-commerce, onde eu sempre chego junto e digo, olha, vai ter um grande trabalho de quatro mãos, porque a gente vai oferecer uma plataforma e a gente vai chegar junto em várias etapas disso. Mas existem uma série de processos, de coisas, de mentalidades que vocês precisam mudar. E aí acho que é um outro ponto, né? A dificuldade que o supermercado tem em se adaptar à tecnologia, essa mudança de mindset. Não só do supermercado, mas quando a gente fala de negócios em geral, a gente sente que ainda existem pessoas resilientes a isso, e comparado a outros países que estão super à frente, né? Então, por exemplo, em Pequim, na China, tem o Seven Fresh, que é um dos supermercados mais inovadores do mundo. Hoje você entra no supermercado, o carrinho vai até você, para você terem noção, assim, o carrinho vai lhe acompanhando para fazer suas compras, tem toda uma tecnologia de reposição de gôndola para diminuir o número de rupturas e assim otimizar ao máximo os resultados.
Tem o Choice Market também, que é de Denver, nos Estados Unidos, Califórnia, Estados Unidos, não me lembro agora. E aí acho que tem um ponto muito legal, que ele já tem essa funcionalidade de você conseguir, dentro da loja física, concluir e finalizar a sua compra com os e-commerce, seja aplicativos, seja site. Então, você não precisa passar por aquele processo tradicional de finalização do pedido. Então, o que é muito positivo, fora outras tecnologias que ele tem, é um dos supermercados também visto como os mais tecnológicos. Eu acho que o último ponto, para que de fato todos os negócios se tornem omnichannel, é você entender que a tecnologia faz parte da estratégia do seu negócio e tem que ser algo top-down. Então, é uma mudança de mindset e é uma compra que não é só feita pela base ou pela gerência, ela tem que vir da diretoria e não é só uma área da empresa, são todas as áreas da empresa conversando e entendendo que a omnicanalidade é o próximo passo, é o que vai levar o seu supermercado a ter cada vez melhores resultados, tá? E é isso. Aqui na Mercadap, a gente trabalha diariamente auxiliando o varejo supermercadista a se tornar cada vez mais multicanal, cross-canal e omnichannel também, entendendo que cada supermercado tem o seu momento, sua fase, e que a gente vai ter que se adaptar a isso para que, de fato, a gente consiga manter esse varejo supermercadista que é tão regional, cada vez mais forte em todo o território nacional aí, tá bom? E aí tem uma frase que quem é fã de Transformers aí já deve ter ouvido, mas que qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia, né? Acho que a lei de Clark, eu acho que é muito sobre isso que a gente tem que fazer, com que as nossas experiências nas lojas ou a experiência que o nosso cliente tem que ter, ela tem que ser muito mágica. E para que ela consiga, de fato, ser mágica o suficiente, a gente tem que ter uma tecnologia por trás nos apoiando nesses processos, tá bom? É isso. Espero que possa ter ajudado. Aqui tem os meus contatos, quem quiser ficar à disposição. Se alguém tem alguma dúvida, alguma informação que queira saber. Eu posso já pegar minha lista? Olha, a Girane estava ansiosíssima por esse bate-papo. Você não tem noção. Acho que era uma das palestras mais aguardadas por ela durante o dia inteiro, Thiago. Eu espero ter conseguido alcançar suas expectativas. Não, sem dúvida. E o mais legal é essa possibilidade de troca, porque é um setor, para mim, muito curioso, porque tem um grande público, né? Todo mundo compra, principalmente o setor supermercadista. Quem é que vive sem ir no supermercado? Eu odeio, mas sou obrigada. Então, é por isso que eu tinha tanta curiosidade. Então, vou começar pelo seguinte. Se fala muito de experiência do cliente hoje, todos os segmentos, todos os setores estão tentando, vou colocar o tentando, porque não é fácil você conseguir trazer para dentro da organização a cultura e a estratégia de experiência do cliente, e imagino que isso também aconteça no setor supermercadista. E o que eu vejo é que a maioria desses setores, não levando em consideração grandes redes, mas até as grandes redes, ainda tem dificuldade em falar, em ter estratégia para a experiência do cliente. O que você pode dizer dentro da sua vivência desse setor que já pode ser uma dica de mudança, vamos dizer assim? Boa. Isso é bem complexo, né? Eu posso falar vários pontos em relação a isso, assim, mas eu vou me atentar ao básico, acho que nesse momento. Então, quando a gente fala de proporcionar uma boa experiência para o cliente, quando a gente olha para o setor supermercadista como um todo, a gente olha para um negócio que muitas vezes começou muito pequeno. Eu acho que todo grande supermercado que a gente tem hoje, ele já foi, como a gente chama no Ceará, uma bodega, uma mercearia, algo muito pequeno. E ele foi crescendo e evoluindo. A maioria da história dos supermercados é assim, né? Um contexto familiar e um contexto de crescimento. Eu admiro super aí todos os supermercados que fazem esse negócio crescer. E aí, quando você é pequeno, você consegue... A Dona Maria chega para comprar carne e você consegue dizer para ela, você já entende qual carne ela gosta, qual tipo de corte que ela quer, se ela quer um iogurte, se ela quer um vinho, você já entende como aquele cliente se comporta. Eu vou em alguns supermercados, às vezes, e quando eu estou andando com o dono de loja, assim, supermercados do interior, às vezes chega um cliente e diz assim, olha, tal iogurte que eu tomo não tem mais, o que está acontecendo? Porque existe uma proximidade, né? Existe um contato. Quando você é pequeno,
você entende a experiência de cada um dos seus clientes, você consegue chamar cada um deles pelo nome e você consegue oferecer o produto certo para cada um deles, porque são poucos clientes que você atende. À medida que você vai crescendo, o seu supermercado vai se tornando cada vez, e o seu negócio também, vai se tornando cada vez mais impessoal. Fica cada vez mais difícil você entender o que é que cada uma das pessoas compra, como ela compra, o que é que ela gosta, o que é que ela tem de interesse, o que é que ela não tem. E aí você deixa de se tornar pessoal, você se torna genérico. Então, chegou um cliente, eu vou perguntar qual é o corte que ele quer. Em vez de, como eu fazia antigamente quando eu era pequeno, que eu dizia qual era o corte que o cliente queria, que eu já sabia. Moída, né? A sua carne é moída. Ah, sem gordura. Ou um pouco mais. Enfim, eu já conseguia dizer isso. Eu já entendia esse consumidor. E quando eu cresço, né? Quando os negócios crescem, eles não conseguem mais entender esse consumidor. E aí eu acho que a gente tem que plugar com tecnologia. Nesse momento do crescimento, onde eu perco na experiência do meu cliente, eu me conecto e eu me torno tecnológico para que com tecnologia eu consiga ganhar escala, até porque meu negócio tem que crescer e a gente tem que tornar cada vez maior, mas ao mesmo tempo eu use a tecnologia dentro desse negócio para não perder a experiência, para que eu consiga entender o que cada cliente quer. Tem umas historinhas muito engraçadas que imagina, né? Vamos supor, vamos supor que seja uma pessoa que ganha 3 mil reais por mês. A pessoa ganha 3 mil reais por mês e ela foi na Casas Bahia e acabou de comprar uma televisão gigantesca. Na outra semana, a Casas Bahia vai mandar para ela um e-mail de um iPhone, ou vai mandar um e-mail de uma mega geladeira super cara. Sabe, esse cliente, ele acabou de fazer uma compra super alta. Talvez ele não vá comprar esse produto. Por que você não manda uma coisa de um air fry, um item mais barato, sabe? Tipo, talvez não seja a hora. Esse cliente acabou de fazer uma compra com um valor muito alto, né? Então é quando você se desconecta totalmente da experiência e você se torna genérico. Então eu acho que os negócios como um todo têm que entender que a tecnologia está aí para fazer com que eles possam manter a escalabilidade e a experiência do cliente lá em cima. E aí, essa experiência com a escalabilidade, ela vai vir com tecnologia, com análise de dados e com tomada de decisões a partir disso, né? Então, eu vou ter tecnologia que vai me dar dados e informações e, a partir disso, eu vou automatizar processos e eu vou conseguir tomar as melhores decisões possíveis para o meu negócio. Show de bola. E aí, já pegando o gancho de duas coisas, dois momentos diferentes que você falou da tecnologia. Você falou durante a sua apresentação, já no finalzinho, que a tecnologia ainda é uma coisa que precisa ser trabalhada dentro, principalmente do setor supermercadista, porque eles têm essa dificuldade, né, de absorver, de entender que é estratégico, que é uma ferramenta e que vai trazer resultado e gerar crescimento. E agora você também traz a tecnologia como um dos fatores que está aliado a uma melhoria nesse processo da experiência. Dentro desse setor que você atua, que é o do e-commerce, né? Como que você tem trabalhado o engajamento dos supermercadistas, principalmente, nessa cultura voltada para a tecnologia? Ótimo ponto. É uma coisa que a gente debate aqui e constrói diariamente, né? Eu acho que o supermercado, ao mesmo tempo, o setor, né, como um todo, ao mesmo tempo que ele tem essas dificuldades, ele tem uma coisa muito incrível, que é essa rápida capacidade de se adaptar. Se a gente for olhar para o varejo nacional como um todo, talvez o setor que melhor tenha passado, que melhor tenha se adaptado nos últimos 2 anos, foi o setor supermercadista, né? E não pensem que é porque ele ficou aberto e isso foi fácil. Não, porque existiam padrões por trás, tá? Só para vocês entenderem, toda aquela magnitude do supermercado é porque eu entendo e eu tenho dados históricos de padrões de comportamentos de compra e eu baseio minhas compras, minhas próximas compras, nesses comportamentos. E de repente, tudo que vocês tinham também de dados, que você se baseava suas decisões nisso, passaram a deixar de existir, né? Porque o comportamento e o hábito de compra do consumidor mudou totalmente. Então, ele conseguiu se adaptar muito, muito rapidamente, né? É um setor que está sempre muito antenado, que consegue mudar e se transformar muito rápido, assim, passar por essas situações mais adversas possíveis. E aí, eu acho que quanto mais top-down for essa estrutura, for essa estratégia,
melhor a gente vai conseguir executar isso, sabe? O quanto mais a diretoria e as camadas mais superiores da gestão mesmo do supermercado comprarem o omnichannel, comprarem a digitalização, mais a gente consegue evoluir, porque é isso que a gente vê na prática. Supermercados onde a alta gestão está totalmente envolvida, você consegue fazer um processo de implantação melhor, você consegue fazer com que o e-commerce tenha melhores resultados, você consegue montar uma agenda de integrações para avançar para a omnicanalidade. Então, assim, é importante que você tenha a alta gestão envolvida e com a mentalidade aberta. Eu acho que tem um exemplo muito legal no varejo nacional, que é a própria Luísa Trajano, né? Nitidamente, ela é uma pessoa que ela entende, que ela não entende de vários pontos de tecnologia, que ela não tem a expertise necessária para tocar vários pontos, mas em nenhum momento, por ela não ser capaz de fazer aquilo, ela deixa de comprar a ideia. Pelo contrário, ela incentiva e ela apoia e ela quer fazer por onde. Né? Então, acho que é um pouco desse mindset que a gente também tem que trazer para o setor supermercadista, né? Que você precisa entender que talvez você não seja a melhor pessoa mais agora para tocar aquilo dali, né? Que você talvez tenha que começar mas que você seja um incentivador, um propulsor dessa nova estratégia. Acho que o exemplo da Luísa Trajano é perfeito. A Luísa Trajano realmente é perfeita. Não tenho o que dizer sobre ela, né? Ela é sensacional. E a última pergunta, Thiago, é a seguinte: o varejo, saiu uma pesquisa recente publicada no site do Consumidor Moderno, que o varejo ele perde cerca de 1,9 trilhão de dólares por experiências ruins. Hoje, durante todo o evento, a gente tem falado muito sobre as áreas, as mais citadas, né? Marketing, CS, CX, área comercial, atuando com muita atenção para esse movimento da experiência do cliente. Para você, como responsável pela parte de operações aí da Mercadap, Customer Experience é modinha ou gera resultado? Ótima pergunta. Acho que de forma alguma, tá? De forma alguma seria modinha. Eu acho que a gente precisa, sim, entender os supermercados, eles precisam entender como acontece essa experiência do cliente deles, para que a partir disso eles consigam tomar as melhores decisões. Eu acho que o olhar sobre... E aí a gente vê muito isso na prática, tá? A gente olha para supermercados que têm uma melhor gestão de dados, supermercados que conseguem ter um melhor nível de atendimento. Isso é surreal. Tem supermercado nosso que durante o primeiro ano, um dos diretores da rede ligava para todos os clientes que reclamavam dos pedidos, e ele fazia questão de falar pessoalmente. Hoje o e-commerce dele é um que tem mais sucesso, assim, mas a importância, né, de você agregar nessa experiência para fazer com que de fato ela seja melhor. O supermercado, ele sofre muito de um baixo nível de fidelização. Normalmente as pessoas trocam muito de supermercado, assim, dificilmente você tem aquele supermercado que você vai sempre, ou você não tem um apreço muito grande a isso. Então acho que trazer uma experiência de compra vai te ajudar, na verdade vai trazer, né, proporcionar, entender essa experiência, que eu acho que é o primeiro ponto. Ela já existe, você precisa entender ela, né? Você não vai criar uma experiência e desenhar ela, você vai ter que identificar como ela está ocorrendo. E a partir do momento que você identifica, você começa a gerar dados e talvez fazer pequenas mudanças dentro desse cenário, né? Testar e ver possibilidades. Mas e aí você consegue fazer 2 pontos que são super importantes para o supermercado, que o lojista e o varejista ficam super felizes, que é reter clientes e aumentar o número de compras geradas. Então, entender essa experiência de compra, moldar e proporcionar dentro dessa jornada de compra que já existe a melhor experiência possível, está ligado a esses 2 pontos, que são métricas que quando o supermercado ainda é de single channel, ele tem, são indicadores que ele continua tendo, que é fidelização e número de compras feitas. Então, acho que é uma forma de você amplificar isso, sabe? Forma de você tornar o seu supermercado mais rentável, de fato. E a gente vê isso na prática acontecendo no dia a dia, né? Então, as marcas ali que mais se preocupam com isso, melhor passar... As marcas que já estavam mais adaptadas conseguiram passar esse 1 ano e meio mais tranquilas do que as marcas que ainda não estavam, que tiveram que correr atrás ali, que nem eram multicanais, que tiveram que se tornar.
buscando canais eficientes. E aí a gente também entende que essa transformação digital não para agora, né? A gente está no meio dela, é um processo sem fim aí que a gente vai viver nos próximos anos. Então, corra atrás, né? Você vai estar sempre atrás. E aí eu acho que é muito da gente fazer acontecer ali, né? Entenda que nunca se sabe quando o mundo vai fechar de novo. Esteja preparado para isso. Espero que não, mas espero que você esteja com as melhores armas ali para quando isso acontecer, se acontecer, né? Pelo amor de Deus, de novo não, né? Ou não, mas ninguém sabe o que pode acontecer daqui para frente. Tiago, muito, muito obrigada aí pela sua participação nessa jornada CX organizada pela Aplique. Obrigada pela sua contribuição, por passar por essa sabatina. Tinha outras perguntas aqui, mas a gente não tem tempo. Depois eu vou te chamar lá no LinkedIn para a gente trocar uma ideia, tá bom? Denise, quer fazer alguma consideração? Tiago sempre dando um show. Vocês conseguem ver aí o amor que ele tem por dentro do que ele gosta de atuar, né? Então, ele sabe realmente o que ele fala, então ele transmite o amor só no sorriso dele aí, ele sabe do que ele está falando, ele tem propriedade. E eu estou muito feliz em ter a Mercadap aqui também, nesse nosso encontro do dia inteiro, trazendo aí insights, né? E olhando aí para o mercado, né? Que às vezes as pessoas perguntam, eu preciso realmente ter essa experiência? Por quê? Porque, como ele mesmo disse, né? Eu vou em vários supermercados, mas no final das contas, o que vai me atrair, além do preço, porque a gente sabe, é o atendimento que eu tenho dentro daquelas lojas, né? Então, Tiago, só meu agradecimento demais por você ter ficado aqui com a gente nessa sua tarde de hoje, tá? Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando, conversando, um prazerzão. Espero que logo a gente que a gente volte a se ver presencialmente aí, trocar aquele papo muito bom. E é isso, gente. Estou aqui à disposição, tem meus contatos, então quem quiser conversar depois, pode chamar. Obrigada, Tiago.